Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de estudos na nossa disciplina de Administração de Agronegócios. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar do mercado e as commodities agrícolas. Então, importantíssimo aí, né, para o gestor de agronegócio compreender aí o que vem a ser o mercado e entender esses produtos, né, que na grande maioria da comercialização dos produtos agroindustriais são a base, né, são a fonte primária dos produtos comercializados então no Brasil. Então vamos entender aí como que esse mercado se constitui, quais são essas commodities, como funciona a cadeia produtiva e como se trabalha a comercialização dessas commodities agrícolas. Vamos lá então. Definição, então, do que vem a ser mercado. Mercado é o local aonde os agentes econômicos, ou seja, os vendedores e os compradores, eles procedem à troca de bens por uma unidade monetária. Ou ainda, esses indivíduos podem realizar as suas trocas por outros bens. O nosso famoso aqui conhecido escambo. Os mercados, pessoal, funcionam de maneira a agrupar, então, os indivíduos interessados em vender algo e facilitar para que os indivíduos interessados em comprar algo se encontrem. Então, essa é a função e a finalidade do mercado. Os elementos principais para a formação de uma estrutura de mercado é uma quantidade de vendedores ou ofertantes, uma quantidade de demandantes, ou pelo menos a existência de um deles, um tipo de produto e o acesso à informação. Por conta da comercialização dos produtos agroindustriais, os mercados, né, estão divididos no modelo da cadeia produtiva. Então, o que nós temos aqui? Um modelo bem completo de cadeia produtiva que vai desde o produtor até o consumidor final. Mas para que isso ocorra, nós temos aqui uma série de intermediários, né, no modelo mais complexo aqui de cadeia produtiva, que nos dá essa visão, esse exemplo aqui, onde o produto, né, produzido para chegar ao consumidor final, passa por cooperativas, passa por transportadoras, chegam até os atacadistas, os corretores, as bolsas e o sistema industrial. Chega até aqui um sistema de atacado que vende direto ao varejo ou ao consumidor final, os famosos atacarejos aqui, ou ainda os beneficiadores, chegando ao mercado varejista, chegando então às mãos do consumidor final. Claramente nós podemos identificar alguns produtos onde essa cadeia produtiva ela não tem esse formato tão complexo, né? Eliminando alguns desses agentes, né, que intermediam o produto até o consumidor final. Lembrando que quanto mais intermediários nós temos, mais oneroso, né, mais agrega-se margem aí ao produto, chegando o produto mais caro até o consumidor final. Então, dentro desse critério aqui, pessoal, nós temos os processos de concentração, temos o processo de equilíbrio e o processo de dispersão. Bom, dentro do processo de concentração, ele inclui aqui a procura e a reunião de produtos que são produzidos aqui pelos nossos produtores, estão dentro do nosso mercado primário. Esses produtores, muitas das vezes sozinhos, né, muitas das vezes isolados, não conseguem colocar, né, o seu produto no mercado e necessitam muitas das vezes de um modelo de organização rural por meio de um sistema cooperativista. Ou ainda, né, caso ele tenha condição de fazer a distribuição do seu produto, ele vai utilizar aqui as nossas
transportadoras. Então, chegando aqui a um modelo do processo de equilíbrio de mercado, né, no mercado mais terminal, no mercado de transformação, né, no caso dos produtos, é tomado pelas atividades, né, que regulam aqui o fluxo de produção, né, principalmente na questão de produtos com sazonalidade, em função da taxa de consumo, né, que é mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, esse pessoal aqui, eles garantem a distribuição dos produtos ao longo do ano, né, para produtos que não possuem uma constância, né, que não possui uma distribuição equilibrada ao longo do ano, né? Estamos falando aqui de safra e entre safra. Então a indústria, por exemplo, ela consegue transformar o produto, né, em um produto com uma questão de conservação maior, uma questão de embalagem, permitindo aqui, né, a realização desse mercado de equilíbrio, né, onde a gente não tem a oferta constante durante o ano todo, mas existe a demanda constante. Temos também a questão dos atacadistas, né, os corretores, bem como as bolsas aqui no mercado de equilíbrio, né, que a gente vai tratar aqui do processo de equilíbrio dentro do mercado terminal. Ampliando esse modelo de cadeia produtiva, nós temos aqui o mercado secundário, né, é onde a gente tem um processo aqui de dispersão, que consiste então na subdivisão dos grandes lotes que foram reunidos aqui na concentração e foram encaminhados para o consumo no lugar, no tempo e na forma, além da quantidade desejada pelos consumidores. Quem vai fazer essa dispersão no mercado secundário? Nós temos a figura aqui dos atacadistas, dos beneficiadores e dos varejistas, que aí vão distribuir esses produtos aqui diretamente para os consumidores finais. Então a gente tem aqui um modelo complexo aqui da cadeia produtiva. A próxima imagem aqui, pessoal, é a mesma coisa do slide anterior, sendo aqui de forma menos poluída de informação, né? Onde nós temos aqui a figura do produtor, aqui a figura do consumidor final, né? Mercado de interior de concentração aqui, as transportadoras e cooperativas, aqui a indústria, né? Os grandes atacadistas, as bolsas, as corretoras, chegando aqui aos atacarejos, né, os atacados que atendem o consumidor final e os pequenos varejistas. No caso desses atacados aqui, os grandes atacadistas atendem muitas das vezes a indústria, né, ou os grandes players de mercado, como as lojas de departamento. Então, os atacarejos aqui, atendendo aqui o varejinho, né, o sistema varejista, para chegar até o consumidor final. Ok? Então, a gente está aqui dividido o mercado em concentração, equilíbrio e dispersão. Beleza? Então, memorizem isso aqui. Pode ser que seja interessante, né, numa questão na avaliativa. Beleza? Então, vamos lá, seguindo. O que é uma commodity? Então, a grande maioria dos produtos comercializados dentro do sistema produtivo brasileiro são commodities. Então, a tradução literal de commodity é mercadoria. Então, a commodity são todos os produtos que são ofertados no mercado sem algum tipo de diferenciação significativa, ou seja, eles possuem uma padronização. Nem todas as commodities são consideradas commodities agrícolas. Nós temos também as commodities minerais, nós temos as financeiras e temos também as commodities ambientais. Então, os minerais, nós temos lá, por exemplo, o ouro, nós temos o petróleo. As financeiras, nós temos as moedas, né? O dólar, o real. E as ambientais, nós temos também a questão, né, dos créditos de carbono, né, que são consideradas commodities aqui de cunho ambiental. O que se faz, então, um commodity ser considerado, um produto ser considerado
uma commodity agrícola, então, primeira coisa, ele precisa ser comercializado em bolsas de valores e mercadorias em todo o mundo ou dentro das principais bolsas de valores, sendo ele um bem de alto valor comercial um produto estratégico. Então, ele tem uma relativa padronização internacional. Então, é o mesmo produto comercializado da mesma maneira no mundo inteiro. O preço é definido pelo mercado internacional, então trabalha-se dentro de um sistema de concorrência perfeita, ou seja, muitos vendedores e muitos compradores, então isso não está na mão, né, de poucos players. A relação de entrega em datas e locais previamente acordados e a consideração que pode ser estocado por um período de tempo mais longo sem perda significativa da qualidade. Então, essas aqui são as condições para que um produto seja considerado uma commodity. Então, vamos lá, relembrar. Padronização internacional, preço definido pelo mercado internacional, entrega em datas e locais acordados e a possibilidade de estocagem. Bom, o Brasil, né, e as commodities, a gente tem uma relação direta, né, com a commodity. O Brasil, lá desde o seu período colonial, sempre foi um grande exportador de commodities. Recordamos aí, né, da cana-de-açúcar, desde os princípios do período colonial, o café, e atualmente nós temos a soja, né, como nosso maior destaque de produção e exportação da produção primária brasileira. A exportação brasileira de commodities, né, ela tem um destaque internacional e se destaca também na participação percentual do PIB brasileiro, né? Dentro da exportação nós temos lá a soja como nosso principal item exportador, né, representando aí 25 bilhões de dólares dentro da nossa cadeia produtiva, seguida pelo café, né? A gente tem uma representação significativa também na exportação de café, também do algodão, do trigo, do suco de laranja e também da borracha, né? Do látex, que é retirado aí das atividades, né, com as seringueiras. Então, isso aqui são os nossos principais elementos de exportação nacional de commodities, né, e a sua representatividade monetária, né, dentro da participação do PIB nacional, né? O PIB, o nosso Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Como se realiza, então, pessoal, a comercialização das commodities? Então, nós vamos tratar aqui de alguns elementos, né, de comercialização de commodity, e o primeiro deles aqui é o chamado mercado à vista. É onde nós temos a negociação de determinado produto com o pagamento no momento em que se fecha a negociação, não trazendo mais responsabilidades entre compradores e vendedores após a realização da venda, tá? Esse modelo aqui é o modelo que a gente chama de mercado spot, ou o mercado que trabalha com preço de balcão, né? Então a gente tem lá o preço de hoje de saco de soja, que é comercializado ali em sacas de 60 quilos, a gente tem lá o valor do preço do dia, né? O valor do preço de balcão, bem como temos também valores aí relacionados à venda do dia de balcão da arroba do boi gordo, né? Que é comercializado ali com a unidade de 15 quilos. Sacos de açúcar cristal, né? Comercializado ali em sacas de 50 quilos. Então, identificar qual o valor do preço de balcão de hoje. Então, o mercado de relação, né, o mercado comercial, né, que tem um contato físico entre compradores e vendedores, né, realizando ali o pagamento no momento em que se fecha a negociação e se tem a posse desse bem.
Outro modelo de comercialização de commodities é feita pelo mercado a termo. O mercado a termo é um mercado feito por meio de contrato, tá? É um documento que é feito entre duas partes da negociação para comprar ou vender lá na frente, vender no futuro, um produto com um preço e data pré-estabelecida. É uma opção que geralmente produtores, né, escolhem para se proteger por conta de oscilações indesejadas. Então estabelece ali um contrato estabelecendo o preço futuro com receio que esse preço caia e ele não consiga pelo menos honrar os seus custos de produção. Essa condição aqui, como ela é feita por meio de contrato, né, também um contrato entre cavalheiros, cada parte estabelece, né, ou assume os riscos caso essa commodity ela flutue de preço para cima ou ela flutue de preço para baixo. E esses contratos, né, eles são entre pessoas, então a chance, né, de inadimplência, que nesse caso é muito grande. Portanto, somente estabeleça contratos de mercado a termo com produtores, né, ou com indivíduos interessados em comprar que tenham credibilidade de mercado. Outro modelo de comercialização de commodities que nós temos é pelo mercado futuro, que no Brasil é realizado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros Bovespa, né, no nosso Ibovespa, no nosso índice da Bovespa lá. Então é a nossa principal bolsa de valores brasileira, né, e a única também. O mercado futuro ele se dá pelo meio da evolução dos contratos a termo, né, dos contratos que eram feitos ali entre cavalheiros, e agora se faz por um órgão regulador, que é a Bolsa de Valores. Ele é conhecido também como mercado de derivativo, por quê? Porque eles dependem, né, eles derivam do mercado físico. Esse contrato, ele apresenta ali a intenção de compra e venda contra as flutuações financeiras durante o período, né, e pelo valor do mercado do produto. O mercado futuro, né, a gente entende a intenção de comercializar commodities por meio dessa modalidade. O comprador lucra ele quando o preço à vista do contrato for superior ao preço original no futuro. E no caso do vendedor, ele sempre se protege, a intenção dele, né, é se proteger se o preço na data da liquidação do contrato for menor do que aquilo que ele acordou. Né? Então ele tem aqui uma questão de proteção, ele vai vender o produto, ele tem intenção de vender sempre de forma mais cara. Importante destacar também, pessoal, que não há necessariamente no mercado futuro, né, no mercado de bolsa de valores, a intenção de comercialização de produtos físicos. Existem sim, mas eles representam somente 2% das entregas, sendo que 98% da comercialização realizada no mercado futuro é meramente especulativa, tá? É compra e venda de papéis. Dentro do mercado futuro, nós temos como agentes atuantes os compradores, os vendedores, os especuladores, os corretores e também a figura dos operadores. Os compradores, pessoal, são os indivíduos que necessitam de um produto físico para entrar no mercado comprando contrato aí futuro, contrato lá na frente. Temos também a figura dos vendedores, que é aqueles indivíduos que possuem o produto físico e eles entram no mercado com o interesse de vender esses contratos futuros. Nós estamos falando ali daqueles 2% de comercialização que é realizado dentro da Bolsa de Valores. Temos a figura dos especuladores. Tá? O especulador é o grande indivíduo aqui desse mercado, são os indivíduos que entram e saem desse mercado com uma rapidez, uma agilidade muito grande. Eles estão somente interessados em receber, né, os seus ganhos com a compra e venda de contratos. Não há interesse nesses indivíduos em mercadoria física. São raros, né, os indivíduos que
entram como especuladores de mercadoria física dentro do mercado futuro. Temos também a figura aqui dos corretores. Os corretores são os indivíduos que efetuam a operação no mercado futuro, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? O indivíduo que efetua, então, essa operação lá no mercado. Esses caras aqui são credenciados pela Bolsa de Mercadorias e Futuros a participar, então, do pregão, né? Que é o momento onde se abre a bolsa, até o momento que se encerra, acompanhando, então, as posições das ações e executar a ordem dos clientes. Então, os corretores, né, geralmente estão lá nos seus escritórios. E aí eles deliberam, né, essa ordem para os operadores, que é os caras que estão lá dentro da bolsa, né? São os caras que executam as ordens de compra e venda recebido lá nas nossas corretoras que foram ordenadas pelos clientes. Então nós temos aqui esses indivíduos que participam como agentes atuantes do mercado futuro. Claro, pessoal, que essas informações aqui, elas estão muito genéricas, tá? Não é o objetivo da nossa disciplina fazer uma formação para os diferentes modelos de comercialização de commodities, mas somente para que vocês conheçam e, caso se interessem por elas, se aprofundarem nesses estudos. Um outro mercado que nós temos também é o mercado de opções. O mercado de opção é um ambiente onde se negocia o direito de compra e venda dessas ações com preço e prazo determinado, mas não possuem a obrigação de liquidar, tá, esses contratos. Eles possuem somente a opção de compra e venda. Então vamos frisar, é apenas o direito de compra ou o direito de venda. Eles não têm a obrigação de liquidar. Caso eles não optem pela liquidação, eles só vão fazer os ajustes, né, em relação a oscilação aqui de mercado junto à Bolsa de Valores. Quem realiza a compra de uma opção é chamado de titular e quem realiza a venda, né, de uma opção é sempre chamado de lançador. Um outro elemento que nós temos também dentro da comercialização de commodities é a relação de troca, né, que é feito por meio de um contrato chamado barter. O barter, pessoal, ele gera um benefício grande aqui na compra e venda de insumos. O barter nada mais é do que a troca de contratos de indivíduos com credibilidade de mercado, né, com a negociação ocorrendo antes da colheita da safra. Então eu prometo a entrega aqui de parte da minha produção para pagar os meus insumos que serão utilizados durante o processo produtivo. Esse elemento de barter, pessoal, permite que o agricultor utilize os seus insumos e efetue o pagamento só depois que ele realizar a colheita da safra. Essa modalidade de relação de troca por meio do barter representa cerca de 25% do faturamento de grandes empresas do agronegócio brasileiro, bem como das revendas agrícolas, que utilizam muitas das vezes também esses contratos aqui para vender e fornecer insumos para produtores rurais. Entendido isso, pessoal? Então essas são as modalidades de comercialização de commodities agrícolas, ou as principais delas. Para aqueles que estiveram aqui, eu agradeço a sua companhia, eu desejo para vocês uma boa semana de estudos, até a próxima e até logo!